Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa 8ª edição, né? Caramba, já foram oito. Oito edições do Noxcast. Essa edição é para falar um pouquinho sobre o esquenta da Feira Hospitalar 2025. Já é a 4ª edição que a gente vai participar da Feira Hospitalar, né? A primeira foi em 2022, a gente começou meio tímido e esse ano a gente está um projeto de stand de participação bem interessante. Bombando. E para ilustrar, né, essa nossa empreitada na Feira Hospitalar, nada mais justo de trazer alguém com um nome de peso na área de saúde, Dr. Kleber. Obrigado, Dr. Kleber, por estar aqui com a gente, diretor de inovação do IMIP. Marcos Sobral, com o nosso diretor de tecnologia. Thiago Shoa, diretor comercial da Noxtec, que é esse que aqui vos fala. Tudo bom, Dr. Kleber? Tudo bem, Thiago. Obrigado aí pelo convite. A ideia é debater o que tem de novidade na área do mercado da saúde, entender quais são as tendências e, enfim, participar as pessoas com as novidades que a gente vai levar também para o hospitalar. Tá? Dr. Kleber, que história é essa de vir trabalhar com tecnologia, médico, profissional da área de saúde, diretor de inovação do IMIP? Então, conta um pouquinho da tua trajetória e como é que está aí essas aplicações de inovações e tecnologia no IMIP. IMIP, para quem não conhece, né, acho que poucas pessoas não conhecem, talvez em outras regiões do país, mas todo mundo que é nordestino, nascido aqui, sabe da referência que o IMIP tem em implementação de inovação e novas tecnologias, e é referência também na saúde dentro da nossa região e até no país no que diz respeito à filantropia. Então fala um pouquinho sobre essa trajetória, fala um pouquinho do que tem de projeto interessante que está acontecendo lá no IMIP, para que o pessoal possa acompanhar um pouquinho sobre essas iniciativas que você está tocando lá. Então, Thiago, essa minha relação com a tecnologia, né, já faz bastante tempo, né? Acho que por um momento histórico que eu vivi, eu muito cedo na minha vida tive contato com a entrada da microinformática, com a popularização desse tipo de tecnologia. Você é nascido aqui em Recife mesmo? Sou nascido aqui em Recife, então aquele TK-85, assim, né, todos aqueles... Né, Eu era o único dinossauro aqui. O Basic, né, toda essa parte aí a gente foi acompanhando, né, e depois... Começou como tecnologia? Sim, enquanto criança, enquanto adolescente, assim, né, ficava, né, MSX, aquelas coisas, ficava brincando lá, fazendo aquelas programações. Aí depois eu fui fazer a faculdade, né, fiz o curso de medicina aí na Federal, e sempre a parte da tecnologia eu via que fazia muito sentido para resolver desafios que nós tínhamos dentro da área médica. Então, para mim, foi muito natural estar vendo, né, os colegas como, por exemplo, fazer um sumário de alto, um resumo do atendimento, né, da internação de um paciente. O paciente às vezes tem doenças crônicas que voltam, né, para o hospital diversas vezes. Na época não havia, né, prontuário eletrônico. E eu dizia, eu vou fazer um banco de dados aqui, colocar o banco de dados e está a informação do paciente. Quando ele vier a próxima vez já está feito, eu só vou atualizar e colocar. Aquilo para mim era natural e fazia sentido, enquanto para os outros eles estavam lá no papel, escrevendo, colocando tudo. Então, aos poucos, você ia trazendo o que tinha no mundo de tecnologia para ali. E então esse meu casamento, digamos assim, né, da tecnologia com a saúde sempre para mim fez muito sentido, porque eram coisas que eu conseguia enxergar que já existiam e que a gente ainda não tinha incorporado na prática médica, né? E assim, pronto, começou a minha relação, desde estudante, desde muito cedo, convivendo entre esses dois mundos. E o seu papel como líder de inovação lá no IMIP? O que é que tem de coisa boa aí para o pessoal conhecer um pouquinho das iniciativas que estão sendo implementadas lá? Isso. Lá a gente tem uma frente muito forte na área de saúde digital, né? Inclusive a nossa coordenadora... A tecnologia querendo se intrometer na conversa. A nossa coordenadora lá, a Fernanda Cordeiro, né? Ela é coordenadora da área de saúde digital, né? Então a gente tem uma área muito sedimentada nesse sentido, um projeto junto ao Ministério da Saúde, né? Nós trabalhamos com um conceito já de ambulatório de saúde digital. Você tem uma área do hospital, laboratório, que já é equipada, estruturada para que, né, os profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos possam atender com isolamento acústico, com estrutura diferenciada para esse tipo de prática. Então, existe um dos projetos que é o Virtual First, né? Então, um dos desafios era que pacientes vinham para o IMIP sem o perfil adequado, por assim dizer, né? O IMIP é um hospital, né, terciário, quaternário, de alta complexidade e que tem muitas situações clínicas em que você não tem muitos locais na cidade para resolver essa situação. Então, se a gente não conseguir proteger esse ambiente para dar vazão, né, e atender aqueles que mais precisam, a gente pode ocupar esse espaço com casos de menor complexidade que podem ser atendidos em outros pontos de atenção da rede.
Então, esse atendimento, né, ele é feito já de forma virtual, então ele faz uma teleconsulta, entende a necessidade do paciente. Se essa necessidade, né, for realmente de um nível que se adequa ao que o IMIP tem para oferecer, o paciente, né, é atendido inicialmente e é absorvido, né. Caso contrário, ele é redirecionado dentro da rede, junto com a Secretaria de Saúde, para procurar uma unidade que seja mais adequada para aquele nível de complexidade. Mas não é só um fechar a porta, né. Nesse atendimento, essa teleconsulta, o médico ele vai ali solicitar os exames para iniciar a investigação, se for o caso, já prescrever algum tipo de medicamento para esse paciente. Rapaz, você conseguiu resumir bem. Assim, o IMIP, eu estava pesquisando a respeito, é uma instituição que a gente convive, né, mas foi premiado entre um dos melhores hospitais do país, né, entre hospitais 100% SUS. E eu acho que agora você conseguiu ilustrar bem do porquê fazer parte desse ranking, né. Tem algumas especialidades, inclusive no SUS, o país inteiro só tem no IMIP, né. Então isso é muito bacana. Marcos Sobral, fala um pouquinho aí, então, já que a gente está falando do esquenta da feira hospitalar e tivemos também recentemente um grande evento na área de saúde, não só no país, mas no mundo inteiro, que foi a RIMS, inclusive o Dr. Kleber esteve com você lá. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho, trazer uma síntese de como foi essa participação. Você já está acostumado, né? Já teve outras edições, mas essa especialmente, essa última que vocês estiveram lá, eu não tive ainda a oportunidade de ir, mas eu pretendo ir o mais breve possível. Tem algumas tendências que a gente já está implementando aqui no Brasil, mas que está muito mais evoluída lá, né, nos Estados Unidos e, consequentemente, expandindo para o mundo inteiro. Então, fala um pouquinho como é que foi lá a experiência, os dias, como é que é a dinâmica lá do evento, o que é que vocês viram, o que é que realmente é representativo e esse comparativo com o que a gente já viu aqui, o que está sendo implementado no Brasil, se a gente está muito atrás em algumas coisas, se a gente está avançado em alguns outros pilares. Então, faz essa síntese aí pra gente. Perfeito. O evento da RIMS é um evento que tem dois grandes eventos paralelos, né? Tem a feira, onde você tem a exposição das empresas com as novidades e tudo mais, tem a questão mais comercial, e tem a questão científica também, onde você tem diversos congressos acontecendo ao mesmo tempo. E é uma inundação de informação que acontece. É difícil você conseguir fazer as agendas com tanta oferta diferente de informação, né? Mas, falando especificamente sobre novidades, o que é que eu observei? Hoje, o grande hype do momento é a inteligência artificial. Na verdade, a gente está passando por um processo de transição tecnológica importante, definitiva, irreversível, que é você incorporar a inteligência às tecnologias que já existem hoje. E a RIMS refletiu tudo isso. Em vários stands, por exemplo, várias empresas, você tinha a evidência IA aplicada à saúde, e você ia perguntar exatamente o que é que vocês estão fazendo com IA. Algumas vezes eles não tinham nada, mas era só o atrativo para mostrar que estavam tendo alguma coisa, que estavam aliados com a tecnologia. E outras sim, já estavam com iniciativas interessantes. Porém, eu destacaria que eu não vi o Brasil muito longe do que está acontecendo lá. Isso é uma surpresa positiva. Perceber que a gente está desenvolvendo coisas para e passo com o que está acontecendo no mundo lá. Tá? Mas uma grande ênfase para a inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial a outros processos que são igualmente importantes, como, por exemplo, telemedicina, né? Dispositivos inteligentes, análise inteligente, análise populacional, por exemplo, sumarização de prontuário eletrônico, proposição de tratamento, consultas iterativas com chatbots. Então, muita coisa foi vista lá que eu considero que são tendências que tendem a se consolidar ao longo dos próximos anos. Ganha muita popularização por conta, né, não preciso dizer aqui, né, o GPT e conseguiu trazer para o usuário final o alcance de interagir com inteligência artificial. Então todo mundo acha que está dentro do mesmo balde, digamos assim, né, da IA. Só que, para quem já domina um pouco mais, né, eu comecei a estudar recentemente a respeito, e os projetos que a gente implementa também de inteligência artificial aqui dentro do nosso grupo, já denota também um pouco do que o Sobral falou. Fala de inteligência artificial. No máximo, às vezes, ele coloca um assistente inteligente generativo com alguns prompts ali, né, com alguns comandos pré-formatados e treinados para ele fornecer aquela resposta embarcada numa tecnologia, né? Mas a IA é muito mais do que o generativo, né? Então, queria também suas impressões da RIMS. E aí, o que é que você tem visto, né, de IA, de fato, aplicada à saúde, às IAs mais complexas, NLP, LLM, Machine Learning.
ou se ainda se vê muito sobre a generativa e esse paralelo com o que se viu lá no RIMS. Eu queria ouvir também um pouquinho sua impressão também nesse sentido. Tiago, então, isso você fala bem verdade, né? A generativa, agora ela está com diferentes roupagens, né, digamos assim, né? Muda a cor, muda o tamanho, mas o engenho aqui por trás é praticamente o mesmo. Facilitou muito também qualquer usuário leigo a ter o acesso à tecnologia de maneira simplificada. Né? Sim, eu acho que a grande mudança que houve foi justamente isso, popularizou o acesso. Sim. Talvez a palavra de ordem, né, por assim dizer, do evento tenha sido a questão dos agentes de inteligência artificial. Né? E até esse termo ainda está encontrando maior precisão, né? Se usa agente de inteligência artificial de forma muito inespecífica ainda, mas pensando no conceito de uma tecnologia que vai estar ali com a inteligência artificial por trás dela, mas ela vai ser capaz de analisar uma determinada situação e fazer uma tomada de decisão, muitas das vezes independente da intervenção humana. Tá? Então, ao invés de eu só perguntar e ela me dar uma resposta, para que eu vá fazer alguma coisa enquanto humano, eu vou dar um comando em que ela vai executar alguma coisa. Tá? Então, essa mudança de inteligência artificial generativa como um todo e a aplicação dos agentes ou equipes de multi-agentes para determinadas funções dentro da saúde, acho que talvez tenha sido um dos grandes motos que as grandes empresas estavam com essa tendência, né, digamos assim, de aplicar. E a gente tem que ver que espaço que isso vai ter, né, os impactos que vão trazer, mas me parece que foi a tecnologia mais promissora. Perfeito. Tem alguns casos, né, que a gente tem implementado de agentes de IA dentro do nosso portfólio, e a gente já viu algumas outras experiências, mas eu gosto de comentar um pouquinho daquilo que está mais próximo, porque a gente já viu as instituições que a gente atende hoje trazer um desafio. Nosso time de IA aí, com apoio do time do FIBO, da pessoa do Antônio, do Anderson, né, com grande contribuição do Sobral também, aplicar a otimização, né, heurística para a otimização de processos complexos. Quando eu falei com o Antônio, ele gostou desse conceito, assim, poxa, otimização de processos complexos. Porque isso é uma das coisas que para mim está muito claro. Não só a IA além da generativa. A IA treinada, né, com todos os engenhos, mas pensando a área de saúde. Não é simplesmente aplicar a tecnologia, é o inverso. Eu entender o desafio da saúde e quais agentes de IA são mais pertinentes àquele desafio. Então, processo de terapias complexas, como de reabilitação ou de oncologia, quando você tem vários recursos envolvidos. Genômica, né, também. Exatamente. Mas esses são os processos mais avançados. Você tem coisas assim da gestão da estrutura que precisa ser otimizada por inteligência artificial. Não é só a questão clínica, não é só a questão mais, digamos, tecnológica no sentido da medicina, mas também na própria rotina do dia a dia do hospital e das unidades de saúde. Isso é importantíssimo, mas essa perspectiva, esse debate todo, que eu acho que precisa ser feito. Separar o que é a IA generativa num agente de perguntas e respostas e o que é uma IA que tem mais aplicação profunda em pilares mais complexos, né? Que de fato ajudem a tomada de decisões complexas, porque uma instituição de saúde é uma das instituições mais complexas que existe na era do conhecimento atual, né? Na economia atual. É um complexo empresarial, né? O que a gente costuma dizer. Um hospital, ele tem um hotel lá, ele tem um restaurante, ele tem toda a parte clínica essencial, mas tem faturamento, tem logística, né, de recebimento de medicamento, enfim. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você administra isso muito bem? Aí tem a questão dos ERPs, né, softwares integrados, só que a gente vê que ninguém consegue fazer tudo tão bem sozinho, então precisa de tecnologias complementares. E a chegada da IA, esse boom, tem muita gente querendo substituir coisas que não é o que eu vejo, né? Vou substituir aqui. Teve uma empresa que mandou embora seus desenvolvedores, daqui a pouco, 6 meses depois, estava tentando recontratar todo mundo, porque colocou alguns prompts para poder gerar desenvolvimento de código e implementar. Só que, será que isso funciona? É tão simples assim? Então, eu acho que sim, é muito importante essa sua reflexão, né, para explorar um pouco mais, né, esse conceito, que é um conceito. Né? É uma tecnologia? Não, é um conceito.
E a aplicação prática dela na área de saúde, ela requer, de fato, maiores debates, maiores experiências bem-sucedidas e a comunidade de saúde convergindo para trazer essas perspectivas, né? Mas além da IA, o que é que a gente viu lá? Eu acho que é importante a gente falar sobre a interoperabilidade, né? A gente sabe que isso está muito mais maduro, né, fora do país, mas aqui, pelo menos uma percepção que a gente tem, visitando aí alguns clientes, ainda existe uma certa resistência a convergir os dados clínicos de saúde. Então, Dr. Kleber, fala um pouquinho também sobre, você como médico, né, que não só representa uma instituição tão grande quanto o IMIP, mas já foi de outras instituições, já conhece também outras instituições. Na sua percepção, por que ainda existe essa resistência aqui no Brasil e por que isso está tão bem disseminado fora do país? Interoperabilidade para mim vindo, né, da área de saúde digital, é algo que há décadas eu convivo com essa palavra. E antes havia um desafio técnico maior de como fazer com que, né, que está em um sistema escrito de uma forma, por exemplo, se alguém aqui nesse sistema decidiu que o nome vai ser paciente, e ali vai ter o nome da pessoa, e outra pessoa em outro sistema de informação escreveu o usuário, e vai estar o nome da pessoa, como que um vai falar com o outro, né? Quem é que vai fazer esse depara, como é que a gente vai... Então, instituições, né, internacionais, organizações internacionais foram se mobilizando, né, para conseguir trabalhar padrões de comunicação de mensageria, né? Eu acho que houve um ganho técnico significativo com o amadurecimento do HL7, né, do Health Level 7 na figura do FHIR, né? Então essa difusão dessa tecnologia, acho que os desenvolvedores se sentiram mais confortáveis talvez em adotá-la e conseguiu-se um ganho. Mas para mim, ano após ano que eu via a interoperabilidade passando, eu via que os desafios técnicos iam sendo superados. Para mim, no contexto que nós temos aqui, para mim é um desafio de modelo de negócio, né? Porque para se interoperar é preciso que ambas as partes estejam interessadas nisso e que ambas as partes queiram investir nisso. Então não é só sobre tecnologia, é sobre eu estar disposto a compartilhar meu dado com o outro. E mobilizar alguém para botar a mão no bolso e pagar por isso, para mandar o meu dado para o outro, é preciso que isso faça sentido. E dentro do ambiente, especialmente dentro do ambiente privado, nem sempre vai fazer sentido. Até pela concorrência, né? Porque eu sou uma instituição que tem algum tipo de concorrência e estaria compartilhando. Só que aí esse paralelo sobre o que acontece fora do país é que me intriga. Poxa, se o americano, vamos falar do americano, vocês estiveram lá no RIMS, mas até na Europa também é um modelo bem desenvolvido. Conseguiu superar essa barreira, que eu posso até dizer que é política, né? Uma política de mercado, né? Econômica, por uma questão da concorrência, e a gente ainda resiste um pouco sobre isso, porque a gente sabe que tem alguns cases até que a gente teve a oportunidade de fazer parte, que o compartilhamento desses dados de saúde gera economicidade, né? Se eu já tenho um acesso a exames que o Sobral fez numa instituição concorrente, por que eu não consigo acelerar um pouco mais a minha conduta e ser um pouco mais preciso para fidelizar o Sobral dentro da minha instituição? Então, é uma perspectiva de várias outras, né? Eu até diria que a gente não está nessa situação tão maravilhosa fora do Brasil também não. É um desafio que está acontecendo no mundo. Pronto, todo, esse tipo de... também está inserido nisso. Perfeito, é essa perspectiva que eu quero de vocês que estiveram lá e que estão sempre antenados aí com o que está acontecendo fora do país também. Sumarizando, né? O que o professor Kleber falou, é o seguinte, a gente tem o desafio tecnológico inicialmente, eu acho que esse está virtualmente superado, não existe mais barreira tecnológica, a gente já sabe como fazer e muitos já fizeram, muitos já criaram barramentos para fazer interconexão, em redes de hospitais, por exemplo, o próprio SUS, mas eu acho que hoje a questão é muito mais negocial, de estratégia comercial, especialmente na área privada. Tá? Algumas iniciativas já estão sendo feitas também, mas eu acho que isso é uma questão mesmo de você ir amadurecendo, ir ampliando, ir crescendo e vai levar um tempo, tá? Para a aculturação, para a criação de valor nesta integração. Se não há percepção de valor, não há porque ninguém investir nesse tipo de integração
Não é isso? Que você concorda com isso, doutor? Concordo, acho que é por aí. A gente tem no Brasil iniciativas belíssimas, né, como a RNDS, né, a Rede Nacional de Dados de Saúde, né, então um pessoal muito maduro, né, que estuda muito isso, né, a parte de informática médica, informática de saúde. Você tem padrão, você tem embarramento seguindo modelos internacionais, você tem modelos informacionais já publicados, né, então assim, você tem lá como um sumário de alta, como é um atendimento clínico, né, uma transação farmacológica. Então assim, a gente já tem, digamos assim, uma estrutura muito interessante e muito avançada. Pronto, o Dr. Kleber trouxe uma reflexão interessante, né, sobre a questão da interoperabilidade. A gente está falando muito sobre isso agora, né, mas são muitos anos que já se trata, mas que bom que as coisas estão começando a ganhar notoriedade. Só que tem um outro aspecto, Sobral, que eu acho que é interessante a gente fazer a correlação da interoperabilidade com o que você costuma comentar muito, a aplicação da inteligência artificial em vários pilares de inovação e de tendências. Né? Especialmente, por exemplo, na questão da interoperabilidade, a capacidade, o potencial de você fazer uma interpretação semântica, você dar significado efetivo, humano, de maneira mais fácil, torna-se um potencial muito importante para a gente. Né? Então, até pegando um exemplo do nome, né? Então, como é que eu posso fazer alguma correlação entre um dado que está num determinado sistema e tratado dentro de uma estrutura de uma determinada forma e um outro sistema, se eu só coloco a interoperabilidade para ligar A com X, né, que aqui eu tenho uma determinada correspondência, ainda há uma certa pobreza, né, nesse compartilhamento dos dados. Então, de repente, a própria interpretação, que é o potencial que a IA consegue aplicar nesse compartilhamento dos dados, e mais importante ainda, interpretar esses dados compartilhados, é que acho que tem essa grande contribuição da aplicação de IA, né? E é essa a grande virada, né? É você dar significado às palavras, dar significado ao processo de maneira mais fácil, eficiente e natural. E um outro aspecto também, que a gente vai abordar na nossa participação durante a Feira Hospitalar, é a cibersegurança. A gente não pode deixar de comentar porque também ganhou uma grande notoriedade recentemente dos recentes ataques, não só na área de saúde, mas em outros mercados, né? Grandes players de infraestrutura, né, de banco de dados, tiveram problemas de vazamento de dados, né? Até instituições financeiras também, com ataques e tentativas de ataques e invasões para não somente testar, né, mas sequestrar esses dados. Só que isso não é novidade. Isso é algo que a gente já via durante muitos anos, mas ganhou uma popularização agora. Então, doutor Kleber, eu queria, assim, aí é muito mais o seu viés tecnológico, né? Que até foi uma curiosidade. Eu pensei que o doutor Kleber já era médico e depois adotou tecnologia, né? Mas veio da área de TI e depois enveredou para a medicina, né? Era só curiosidade mesmo, era só usuário, não era, nunca fui da área de TI enquanto... De formação, não. De formação, mas assim, momento histórico, tipo assim, eu vi o início da microinformática, então eu comecei a aprender a programar. Eu vi a entrada da internet dentro da universidade. Então eu estava na internet, então era o Gopher, era uma tela azul com as letrinhas brancas. Mas não é qualquer coisa, é programar. Então se ele já começava a programar, então, alguém que já programou que foi para a área de saúde não é uma coisa tão simples. Mas só voltando à questão da cibersegurança. Primeiro, assim, né, a sua leitura a respeito disso e por que só agora está ganhando essa notoriedade? Né? Então, um dado recente que a maior aquisição na área de tecnologia foi a Alphabet, dona do Google, que comprou a Wiz por, acho que 36 bilhões de dólares. Foi uma grana pesada aqui. Um troco. Um dinheirinho aqui. Foram 32 bilhões de dólares. Então, a Google com certeza tem informações privilegiadas, certo? Do porquê eles têm que se preservar. Hoje, tudo que a gente busca está no Google, né? Então, ele sabe exatamente aonde a gente está, porque a gente usa o Google Maps, né? Para a gente se deslocar, e comprou a Waze. Então, ele sabe de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que é que a gente busca, o que é que está nos nossos e-mails. Então, se eles estão se preparando para a segurança, então, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, qual é a sua leitura em relação à aplicação da cibersegurança, principalmente agora na área de saúde? Eu acho que isso agora virou um problema não só dos médios, virou um problema dos grandes. E aí eu acho que mudou o jogo, né? Então você está falando de estruturas, provavelmente, né, de estruturas criminosas organizadas, né? Não é mais só... E muitas vezes usando inteligência artificial para descobrir as fragilidades, né, que existem. Então hoje você tem
mais agentes trabalhando, mais agentes do mal trabalhando também para tentar explorar as vulnerabilidades. Né? Sim. E você vê grandes redes, assim, né, estruturas nos Estados Unidos, grandes redes de saúde, né, que foram atacadas por mais de uma vez, né, de forma, no caso, o criminoso de forma exitosa conseguiu entrar, né, um tipo de ataque, né, na saúde que se dá muito, que é o ransomware, né, ou seja, você sequestrar ali a informação, né, não permite mais que você tenha acesso àquele dado. E os hospitais estão muito dependentes, né, principalmente com o prontuário eletrônico, nessa base de troca de informação dentro da unidade hospitalar, desse tipo de tecnologia. Então, de repente, você não conseguir ver mais o dado do paciente, não conseguir saber as agendas, não saber o que é que estava naquele dia, é um transtorno gigantesco. Existem até alguns estudos ainda em andamento de qual o impacto disso em termos de resultado de saúde. Né? Será que ataques dessa natureza, além do prejuízo óbvio, né, o prejuízo financeiro que isso gera, será que isso gera prejuízo em termos de resultado dos pacientes? Será que há uma correlação com o aumento de mortalidade dentro da instituição hospitalar em que é vítima de um ataque desse? Porque, de repente, os tempos vão ser atrasados. Né? O que estava programado para ser feito ali não é simplesmente, não consigo achar agora e o papel está tudo pronto, está tudo maravilhoso. Existe, né, lógico que existem planos de contingências para que, né, esses hospitais digitais operem de forma analógica, mas há uma mudança, né, no fluxo de trabalho, nos tempos, então os serviços que seriam prestados, né, tem um tempo diferente de ocorrer se você sai do digital. Então, quanto que isso impacta a saúde? Né? Porque a dependência hoje é muita, né? É muito grande. Muito grande. E antes a gente, até discursos de empresas até como a nossa, né? Não, adote tecnologias que você tem escalabilidade, né? O próprio sistema, mas a cloud computing, que traz essa perspectiva de tenha mais segurança. O médico que acessa o prontuário, ele passar a ter mais segurança no diagnóstico, porque ele tem alguns aspectos que mitigam ali uma notificação de uma alergia a alguma determinada substância, ele consegue impedir superdosagem, tem uma série de questões que pressupõem a segurança. Só que a segurança não está mais nas aplicações. Ela vai até a infraestrutura, porque... E vai além, vai ao comportamento do usuário. Exatamente. O usuário que tem uma senha fraca, o usuário que compartilha suas senhas, por exemplo, pode estar dando acesso a um ataque bastante... Ou que tira uma foto de um prontuário de uma pessoa que não poderia ter acesso, né? Então, aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados para treinar as pessoas, porque você pode ter a tecnologia que seja perfeita do ponto de vista da privacidade, preservação e proteção de dados. Mas se você tem um usuário que tem login e senha, acesso a dados sensíveis, é o suficiente para você implodir ali todo um critério de segurança. Penaliza, manda embora, mas aí a bobagem, para não dizer outro nome, já foi. Né? E um aspecto também que é importante compartilhar com quem está acompanhando, é que a cibersegurança, por mais que quem esteja hospedado numa infraestrutura em cloud computing, né, de grandes players, eu falo isso porque a gente, né, tem uma área muito forte, né, de cloud, a gente tem grandes projetos em cloud, não é tão somente ter uma nuvem. Você tem que ter não só o serviço com competência técnica para monitorar, mas as ações, né, de pentest, né, de estresse, de iniciativas para simular as invasões e como é que a gente protege esse ambiente. Então, Sobral, fala um pouquinho para a gente como é que tu está enxergando isso, né? Que a gente já está, inclusive recentemente a gente tem feito esses debates para dar mais visibilidade para o mercado de como é que a gente, enquanto empresa, está se posicionando para proteger os dados dos clientes de saúde que estão conosco. Na verdade, são vários pilares que a gente tem que trabalhar. Né? Tem a questão tecnológica da infraestrutura, para você proteger, ter antivírus, ter, enfim, proteção, tanto em relação aos dados que estão estacionados dentro dos servidores, como ao tráfego que existe pela internet. Né? Tem que estar criptografado, ponto a ponto e tudo mais. Mas também a gente tem desenvolvido, dentro dos nossos produtos, políticas e ações para você fazer análise de vulnerabilidades, né? Que é o pentest, para identificar como quais são as fragilidades que existem que podem estar sujeitas a ataques externos. Né? A gente tem uma equipe de hackers do bem, né? Que eles vão tentar explorar isso e procurar corrigir e mitigar qualquer tipo de vulnerabilidade. E também um processo de educação importante, porque o comportamento humano é um fator preponderante em relação à segurança das informações. Né? Acho que é bom você trazer, eu sempre gosto de ouvir o Sobral comentando sobre outros pilares, né, os vetores de inovação, né, Sobral? Fala pra gente aí um pouquinho como é que você enxerga isso aí. Olha, a telemedicina veio para ficar e já se estabeleceu, especialmente no que tange a teleconsulta.
isso já acontece normalmente, já está sendo muito bem aceito pela população. Uma parte da população ainda tem alguma dificuldade de manipular e manusear os equipamentos, a tecnologia, mas, no geral, acho que isso é uma coisa que está absolutamente superada. A gente está fazendo uma iniciativa, por exemplo, a gente está atendendo hoje, através de um cliente, pacientes do Brasil inteiro. Tá? É uma instituição que está espalhada, ainda não sei nem se posso falar sobre isso, né, especificamente, mas a gente tem uma... Tem que ler o contrato, tem que ler o contrato para ver se a gente pode comentar. Então, vamos deixar para lá, mas é uma grande instituição com muitos milhares de pessoas em todos os estados do Brasil, e a gente está atendendo com telemedicina e teleconsulta, isso com uma fluência muito grande, isso é muito positivo, tá? Mas não é só isso, né? A telemedicina, ela caminha para você incorporar dentro dela também os monitores, os equipamentos vestíveis, né? Os IOMTs, que você pode fazer monitoração de doenças crônicas, medições, e trabalhar com isso junto com a inteligência artificial para propor métodos de diagnóstico e de tratamentos que sejam mais adequados a cada cidadão. Então a gente está no começo dessa revolução da telemedicina. A gente está hoje fazendo a consulta, mas a gente agora vai fazer muito mais do que isso, que é telemonitorar todo mundo. Tem os Big Data, né, que são os grandes modelos de dados, que também a IA está se nutrindo deles. E um desses vetores aí que chama a atenção, né, é sobre os dispositivos vestíveis versus o monitoramento de pacientes crônicos, né, que são pacientes que requerem um acompanhamento, e aí eu acho que o Dr. Kleber é mestre, principalmente representando uma instituição que atendem milhares de pacientes com essas características. Então, como é que é a sua leitura em relação à adoção de tecnologias como essa, né? Lógico que a gente sabe que tem um investimento em infraestrutura, né? E os devices, né? Que são os dispositivos que são altos, né? Mas que alternativas hoje, por exemplo, dentro do seu núcleo de inovação e o próprio IMIP, instituições que você tem visto, estão se fazendo valer de tecnologia para fazer essa telemonitoração e acompanhamento continuado desses pacientes que têm necessidades crônicas? Nós temos lá uma área que faz a parte dedicada à pesquisa, né? Então aí nesse setor existem inclusive projetos dessa natureza, né? Então startups que trabalham, né, com vestíveis e que vêm, né, buscar testar, né, os seus modelos que envolvem, né, os equipamentos, envolvem softwares, né, como apoio à decisão médica dentro do cenário real, né? Então, transitando esses dois mundos, né, da tecnologia e da saúde, a saúde ela tende a ser um ambiente mais controlado e talvez com um nível de regulamentação mais alto. A tecnologia, ela, digamos assim, ela se anima com as potencialidades, né? Então, e aí para a gente conseguir colocar que esse grupo aqui adentre esse de forma segura, uma das estratégias que acredito que ajuda muito é a metodologia científica, né? Então o IMIP tem, né, larga tradição em publicações, em educação, então é um ambiente muito propício a que a gente use esse filtro, essa ponte para a gente saber de toda essa animação aqui que a gente tem quando vê a tecnologia, quanto disso a gente consegue aplicar de forma segura dentro do contexto da prática clínica, né? Então acho que um dos caminhos é esse, né? A gente fazer pesquisa de qualidade e ver o quanto que isso agrega realmente. Perfeito. É muito bom, né? Assim, eu estou há 12, 13 anos atuando na área de saúde e quanto mais a gente se depara com experiências como essa, mais orgulho dá de contribuir de alguma forma, né? Seja de maneira direta, né, nos projetos que a gente atua, ou até de maneira indireta quando a gente vê iniciativas como essa aqui do lado. Dá para ir andando daqui para o IMIP, uma instituição que está numa cidade no Nordeste, né, no Recife, mas que é referência para o país inteiro sobre algumas pesquisas avançadas, né, e aplicando no Sistema Único de Saúde. Nesse período que eu venho trabalhando, né, muito deles foi focado no Sistema Único de Saúde, em visitar algumas secretarias municipais de saúde. E quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o SUS, eu entendi que a gente tem hoje o sistema de saúde mais organizado do mundo, mais estruturado. Aí quem não conhece critica, né? Poxa, mas por que é bagunçado? Aí a gestão. Mas
É o único sistema do mundo onde você tem todas as condutas, né, todos os procedimentos, todos eles descritos e orientados, e tem excelentes profissionais na área de saúde pública, principalmente pesquisadores, que desenvolvem tecnologias, inclusive, para o mundo inteiro. A gente é referência em vacina. Estava vendo o ministro da Saúde hoje comentando, né, sobre a vacina de Covid, enfim, né, o Instituto Butantan, que é produtor de vacina, que não só faz aqui para o consumo interno, mas manda para o mundo inteiro. Então, são algumas coisas que dá orgulho de atuar na área de saúde. Né? E com potencial grande para atuação em termos de saúde populacional. Né? Sim. A gente consegue reunir os 3 níveis da atenção, todos de forma integrada, e você aplica ferramentas de análise de dados, e você pode fazer um processo de medicina preventiva muito mais abrangente, muito mais tranquilo. E a iniciativa privada, né, a saúde suplementar, copiando o modelo do Sistema Único de Saúde, de medicina preventiva, o modelo de atenção primária do médico de família. A gente já vê que isso tem acontecido, e agora a implementação não só de ações e iniciativas, mas de tecnologia para monitoramento de linhas de cuidado. Então, Perfeito. Pacientes crônicos que precisam ter não só uma regularidade de consultas de determinados procedimentos, né? Paciente que é um cardiopata, então se ele está sendo notificado pelo horário do remédio dele, se ele está se alimentando adequadamente, se ele está frequentando regularmente as consultas e se está fazendo práticas de atividades de saúde. Então, tem alguns planos de saúde, inclusive, que eu já vi que tem acompanhamento de atividades coletivas, que a atividade coletiva está no modelo da atenção primária. Então, a gente vê as academias de saúde. Eu boto um noticiário no Bom Dia Pernambuco, vira e mexe, tem algum médico que está falando sobre prevenção em saúde na frente de uma academia dentro dos bairros, né, que o pessoal está lá fazendo suas atividades. Então, isso, quando a gente vê o Sistema Único de Saúde bem adiantado nesse sentido, e a iniciativa privada copiando assim, então, a saúde do país está, do ponto de vista de gestão, está indo bem. Agora, cuidar de um país do tamanho do continente não é fácil. Né? Eu queria até destacar, até mudando um pouco do assunto, mas destacar algumas atividades que a gente tem desenvolvido, por exemplo, pela FIBO, dentro do ambiente hospitalar. Né? A FIBO é uma empresa que desenvolveu a automação dos processos na última milha do atendimento. Por exemplo, eu acho que dando exemplo fica mais fácil de entender. Quando o paciente tem alta, várias ações devem existir para garantir que aquela alta ocorra de maneira correta, rápida e eficiente. Né? Então você tem que ter as pessoas que vão fazer a troca da rouparia do apartamento, do leito, vai ter que ter o transporte do paciente para a saída, você vai ter o pessoal de limpeza que vai entrar na sequência, você vai ter que ter alguém que faça alguma manutenção para reestruturar ou repor algum equipamento que eventualmente precise de algum ajuste. Então tem muitas equipes diferentes atuando e que precisam estar plenamente sincronizadas. Então o FIBO surgiu fazendo esse tipo de automação, acionando as equipes na hora certa, e agora o FIBO está utilizando a inteligência artificial para fazer isso de uma maneira eficiente também. Né? Então, por exemplo, a gente analisa na FIBO uma demanda de exames de imagem e a gente vai acionar o maqueiro para transportar o paciente no momento certo, para que você não tenha tempo de máquina parada, né? Que ela possa atuar, estar sempre em operação e diminuindo o desconforto e o tempo de espera do paciente. A gente fez uma coisa também, Kleber, eu não sei se já comentei com você, a gente consegue pegar as agendas de exames, normalmente check-ups que existem, e conseguir otimizá-las de que modo que a gente consiga diminuir o tempo de espera de cada paciente, melhorando o conforto, e que você não tenha perda, não tenha desperdício de deslocamento desnecessário, e você tenha a otimização de todo o ambiente diagnóstico de uma entidade, de um hospital. Essa solução é uma das que eu acho mais interessantes. Né? Quando a gente teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais, no Sobral eu já conhecia bastante, eu já navego há muito tempo na área de saúde, mas não dá para você se especializar em tudo. Então, quando a gente teve a oportunidade de conversar com alguns clientes nossos, que têm desafios, por exemplo, em terapias complexas, que eu comentei logo no início, oncologia. O paciente que entra às 8 da manhã no hospital, ele tem um conjunto de ações que ele precisa realizar para que ao final do dia ele já tenha procurado realizar tudo. Então ele tem que ter uma consulta com um determinado especialista, tem talvez uma sessão de fisioterapia, tem um determinado medicamento que ele pode ser compartilhado, então ele tem que agendar outros pacientes dentro desse mesmo dia para que não tenha desperdício daquela medicação, que tem um custo elevadíssimo. Isso. Então como é que você consegue convergir? Aí a gente conversando com algumas pessoas, a gente tem uma bateria de pessoas que ficam entre planilhas, formulários,
Mas assim, poxa, mas não tem sistemas de mercado? Mas eles não convergem nesse sentido, porque tem uma série de variáveis entre o ambiente, certo? Uma sala, por exemplo, de um procedimento, o horário do equipamento, a escala do médico que vai fazer atendimento, a escala da equipe, o horário do paciente, o medicamento que depende de outros pacientes. Então, como é que converge tudo isso? Então, usando a otimização heurística, Só né? IA consegue resolver isso. Exatamente. Bem rápido. Então, são modelos complexos que vai buscar de diversas fontes, vai fazer uma varredura de sistemas assim, olha, se você agendar todos os teus pacientes para esse dia, eu já olhei nas agendas dos médicos, é o dia mais propício, porém tu também tem que mobilizar a agenda do teu equipamento que estaria sendo atendido para outras finalidades, também tem que mobilizar para esse dia. Então, essa otimização é que quando a gente vê tudo isso acontecendo de fato, inclusive baseado no modelo que foi implementado em Madrid, né? Na Espanha. Navarra, né? Exatamente. Então, poxa, o projeto foi belíssimamente contemplado lá e já estamos com o segundo projeto. Um para uma instituição que começou com oncologia e o outro para terapia de reabilitação. Um projeto também que já está em início. Então, é a IA aplicada de forma prática e não generativa, né? Porque... Otimizando processos, Exatamente. De fato, processos complexos, inclusive. Então, a IA além da generativa, a IA além do GPT, né? A gente fala do GPT, mas tem outras ferramentas, só que o GPT se popularizou mais, né? A OpenAI que gostou bastante disso. Então, acho que a gente já está caminhando mais ou menos para o final da nossa conversa. Se deixasse aqui, a gente ia embora, né? E o sextou da gente ia ser mais comprido. Mas, primeiramente, agradecer ao Dr. Kleber por estar aqui com a gente. Fala pouco, né, Sobral? Mas tudo que ele fala, a gente absorve muito bem. Ele fala em vários idiomas. Então... Recordo agora que uma vez eu viajei com o Dr. Kleber para ele fazer uma palestra no Chile. E no final, na hora da palestra, ele ia fazer em português, ia ter tradução simultânea. E eu descobri que ele falava um pouco, fala em espanhol, Dr. Kleber. E ele foi lá, não sei como, descobriu, tirou da memória, do fundo da memória e fez a palestra lindamente lá em espanhol para todo mundo, em portunhol, sei lá. Mas foi muito bom. Eu já coloquei o Dr. Kleber em vários apuros, né? Mas ele tem esse hábito de colocar as pessoas fora da zona de conforto e deixar se virar. Eu me lembro que ele fez isso comigo também, tem uma apresentação que a gente tinha que fazer, ajudou na construção, eu disse, não, eu contribuí, eu disse, não, mas agora quem vai fazer é você. É você, exatamente. Obrigado. Pelo menos eu sei mais ou menos o que a gente vai fazer, eu vou ter que me virar. Consigo né? identificar bem o potencial das pessoas. Se você confiou que eu tinha condições de dar, é a mesma situação. Então é um pouquinho do feitio dele, né? Então, pô, que bom que a gente teve esse bate-papo aqui, acho que rico de conhecimento, leve também, né, descontraído, como eu acredito que deve ser. Eu acho que quem está acompanhando aí sabe que um bate-papo é melhor do que simplesmente a gente tá trazendo alguma coisa mecanicista, não, a gente só está aqui com uma folha de Word para a gente não esquecer de falar sobre algumas coisas que são interessantes e muita coisa a gente complementou aqui que nem estava programado, então que bom que a gente conseguiu chegar a esse ponto, né? Então... só deixar aqui registrado para que nos dias 20 a 23, o Dr. Kleber vai estar lá com a gente, não vai? Vou estar nas palavras. Pronto, vamos lá visitar o nosso estande, tomar um café com a gente. Vamos ter muita coisa para esse ano, tem umas novidades, né, Pedro? Então, já estamos com toda a equipe escalada. Ontem a gente fez uma reunião com todo mundo que vai estar lá com a gente, fizemos um esquenta, um planejamento, está tudo conforme figurino. Agradecer o pessoal do time de marketing que está conseguindo conduzir todas as ações brilhantemente, né? Inclusive esse nosso encontro foi arquitetado por eles, a gente só vem aqui e comparece. E vai ter bastante coisa, né? Vai ter uns brindes especiais, o Dr. Kleber vai receber, vamos ter o que é trivial, vai ter o nosso happy hour no final do dia, vamos ter algumas apresentações de soluções, né? E a solução da gente bem disruptiva, bem interessante, então, nessa linha do que a gente falou aqui. Nessa feira que a gente já conversou aqui, né? Vamos falar fortemente sobre inteligência artificial. No ano passado a gente já trouxe, mas esse ano a gente vai, de fato, lançar a vertical de inteligência artificial do FIBO. Com casos práticos, não só teóricos, né? Porque o que a gente viu muito na RIMS foi caso teórico, né? Não, a gente tem casos aplicados. Né? De instituições que, inclusive, estiveram conosco na feira do ano passado. Conheceram o potencial, né? Por exemplo, o caso de Navarra, assim, poxa, eu quero aprofundar. E a gente caminhou, firmamos um contrato no ano passado, né? E esse ano o projeto já está em início de operação. Uma outra coisa também é para que o pessoal não esqueça de se situar, né? A gente vai estar no stand E111. No corredor central da parte de tecnologia. Está ali perto das grandes empresas de tecnologia. A gente
praticamente o mesmo lugar do ano passado. Outra coisa também, né, das soluções que a gente vai estar lá, a gente falou sobre interoperabilidade, então a gente vai reforçar esse discurso, porque tudo de projeto, todos os projetos bem-sucedidos em tecnologia na área de saúde passa por interoperabilidade, né? E a gente precisa continuar esse discurso na comunidade para vencer essas barreiras, pelo menos em ecossistemas que façam sentido. Lá em Porto Alegre a gente tem um caso interessante de hospitais com tecnologias concorrentes e a gente conseguiu interoperá-los. A gente vai falar bastante sobre esse case lá. Junto com o operador de plano de saúde também. Todo mundo na mesma rede. Exatamente. E vamos falar também sobre a cibersegurança já aplicado não só ao nosso cliente que estão conosco e potenciais clientes que desejam também se prevenir sobre os cyberataques, né, que é uma coisa notória. Então, já estamos não só fazendo isso dentro dos nossos clientes, e a gente também vai lançar isso de forma expressa durante nossa participação na Feira Hospitalar. Então, queria agradecer a todo mundo que esteve conosco acompanhando, mais uma vez, Dr. Kleber Sobral. Obrigado. Não deixa de seguir as redes sociais da gente, né, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. A gente já está fazendo muita publicação, não só pessoas da nossa empresa, né, o time de marketing fazendo o esquenta, né, sempre nutrindo o pessoal, fazendo um resgate de como foi a nossa feira do ano passado e já fazendo algumas sinalizações de que a gente vai estar lá. Então, a gente só agradece aí o tempo de todo mundo que esteve acompanhando com a gente e a gente se vê lá no dia 20, a partir das 11 horas, e estaremos lá todos o dia inteiro. Obrigado. Beleza? Aí, gente. Obrigado, Dr. Kleber. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Dr. Kleber. Mais Até uma a vez. próxima. Não esquece de seguir a gente lá, tá, pessoal? Instagram, LinkedIn, YouTube, tem muita coisa com conteúdo muito rico. E outras pessoas para além do Dr. Kleber. Ouvir a gente, o pessoal já escuta, né, Sobral? Mas todo dia. quando a gente traz gente que tem a notoriedade aí na área de saúde, a gente fica muito orgulhoso e a gente está sempre compartilhando com todo mundo que está junto com a gente. Tá bom? Dr. Kleber, meu amigo Kleber, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom. Obrigado também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.